Se você aplicar esse conjunto de hábitos com constância na sua rotina, eu duvido você não ver uma melhoria gigantesca na sua produtividade. E aí eu te pergunto, você já parou para pensar sobre o poder dos micro-hábitos na sua rotina e na sua vida no geral? Os hábitos, eles têm um impacto gigantesco na nossa produtividade. Por quê? Hábitos são como se fossem comportamentos ou atitudes que a gente tem no nosso dia a dia, que eles rodam no piloto automático. Então pense o seguinte, imagina que você é uma pessoa que nunca fez exercício físico, ou que não tem esse hábito de praticar academia. Quando você começa a ir para academia com uma certa frequência e cria o hábito, você passa a ir para academia de uma forma 100% automática, sem precisar fazer tanto esforço. Agora, enquanto você está começando, enquanto você ainda não desenvolveu esse hábito, você precisa ir para academia sempre se esforçando e sempre pensando se você realmente está com vontade de ir ou não. E os hábitos, eles podem fazer total diferença na sua produtividade, na sua performance no geral, tanto profissional quanto pessoal. Então, nesse vídeo eu quero compartilhar com você 10 hábitos que vão fazer uma diferença gigantesca na sua produtividade se você começar a aplicar eles com constância na sua rotina. E a grande questão que a gente deve se perguntar é o seguinte: com tanto conselho sobre produtividade, performance na internet, nas redes sociais, tanta gente falando tanta coisa, até as pessoas que não são especialistas nesse assunto às vezes costumam compartilhar as coisas que elas fazem, o que elas implementam na rotina, você pode se perguntar: meu Deus, por onde eu começo? Que tipo de hábito que eu vou implementar na minha rotina que vai me ajudar a atingir os meus objetivos? Essa é uma pergunta muito comum. E a minha resposta é: tudo depende. Depende do momento de vida em que você está, depende do que você está buscando, dos seus objetivos, depende de quanto tempo livre você vai ter no seu dia a dia para você incluir esses hábitos na sua rotina também. Então, cada pessoa vai incluir uma quantidade de hábitos dependendo do estilo de vida que ela vive e de acordo com o momento que ela está vivendo na sua vida. Eu, particularmente, eu tenho vários hábitos que eu aplico na minha rotina, mas que talvez para você eles não vão fazer tanto sentido assim. Só que esses hábitos que eu vou compartilhar nesse vídeo hoje, eles podem fazer uma diferença gigantesca na sua produtividade e eu garanto que se você implementar, você vai ter muito sucesso na sua jornada. Acredite em mim. Então vamos para o primeiro hábito. O primeiro de tudo e o mais importante é você ter uma rotina e você ter uma agenda. Então, por que isso é importante e por que isso vai fazer uma diferença gritante na sua produtividade? Embora isso pareça uma coisa muito simples, acredite, muita gente não tem uma rotina fixa, muita gente não usa agenda para se organizar e muitas pessoas, na verdade, vivem as suas vidas totalmente no piloto automático e meio que naquele estilo do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E isso é péssimo se você está buscando maximizar a sua produtividade, se você quer realmente fazer mais coisas no seu dia, se você quer usar o seu tempo com mais intencionalidade. Essa questão de viver no piloto automático, isso não pode existir. Então, a questão de você implementar uma rotina nos seus dias, um horário para você acordar, horário para você dormir, horário para você fazer determinadas atividades de uma forma meio que fixa, isso te ajuda muito a criar uma ordem no seu dia, uma ordem nas suas semanas e, consequentemente, uma ordem na sua vida como um todo. A questão da agenda também, eu sou uma super defensora disso, porque uma simples agenda, um simples caderno para você anotar sua lista de tarefas, as coisas que você tem para fazer no dia, isso já pode te dar muita clareza mental do que vem pela frente, quais são as demandas que você tem que atacar primeiro. Mesmo que você use um papel de pão ou se você use uma agenda super simples, isso já pode te ajudar a trazer um pouco de mais ordem no seu trabalho, na sua vida como um todo e, consequentemente, acelerar e muito a sua produtividade. Então, esse é o primeiro hábito, você ter uma rotina e uma agenda. Agora, vamos para o segundo hábito e ele também é muito importante. Esse hábito é o seguinte, é você criar horários específicos no seu dia para o seu próprio desenvolvimento. O que significa isso? Eu sou uma grande defensora de que a gente precisa ser a nossa prioridade. E se você não se prioriza, ninguém vai te priorizar. Então, por que esse hábito de você ter horários no seu dia específicos ali para o seu desenvolvimento, por que eu acho isso tão importante? Como que isso pode ajudar a sua produtividade? Porque você vai estar simplesmente priorizando você mesmo. Né? Então, é aqueles 30 minutinhos no começo do dia que às vezes você gasta em rede social, você pode estar usando para ler um livro, para ouvir algum podcast que vai te edificar, que vai te ajudar com os seus objetivos. É aquele momento à noite, depois do trabalho, que às vezes você está cansado, mas que em algum dia da sua semana você pode, ao invés de ir pro Netflix, escolher assistir algum curso ou alguma coisa que vai te ajudar, né, a se conectar ali com os seus objetivos e com os lugares que você deseja chegar. Então, eu particularmente, eu tenho ali pelo menos alguns horários específicos na minha semana que eu dedico 100% para o meu desenvolvimento. E isso pode ser um curso online, isso pode ser
um curso de inglês que talvez você esteja estudando, uma nova língua, um novo idioma. Isso pode ser algum hobby legal que você quer incluir isso na sua rotina, mas não tem conseguido. Quanto mais você se desenvolve como pessoa, né, e cria horários específicos para fazer essas coisas, mais você vai estar se sentindo realizado, né? Mais você vai estar se sentindo empolgado para fazer cada vez mais coisas bacanas aí na sua jornada também. Terceiro hábito, e não menos importante, é usar as redes sociais de uma forma intencional. Isso é algo que eu venho trabalhando muito na minha vida, na minha rotina também como um todo, principalmente agora em que eu tô 100% focada no meu próprio negócio. É muito fácil você trabalhar com a internet e você perder horas e horas e horas em redes sociais, vendo conteúdo das outras pessoas, etc. Então, o que eu tenho feito para me ajudar nesse sentido? Eu basicamente sempre olho no meu celular, nas configurações ali do iPhone, quanto tempo de tela mais ou menos eu tenho gasto nos meus dias. Se eu vejo que aquilo tá uma quantidade de horas muito fora do normal, eu já tento dar uma controlada, eu já tento dar uma diminuída, para que eu possa de fato usar o meu tempo para as coisas que realmente importam no meu dia a dia e não ficar desperdiçando tanto com tantas distrações assim. Aproveita esse vídeo, pausa ele e se pergunte como é que você tem usado as redes sociais no seu dia. Você tem usado de uma forma intencional ou você tem usado só para se distrair e quando você percebe, você tá ali mais de 5 horas, 6 horas no seu dia desperdiçando com Instagram, com outras redes e às vezes é um conteúdo que não vai te levar para lugar nenhum. E como eu sempre falo, o seu tempo é limitado, sua energia é limitada e se você desperdiça assim, distraindo o tempo todo, muito dificilmente e muito provavelmente você não vai ter tempo suficiente para dedicar para outras coisas que são tão importantes na sua vida. O quarto hábito também é muito bacana e tem a ver um pouco com o segundo que eu falei sobre você dedicar horários no seu dia para o seu próprio desenvolvimento, é começar o dia cuidando de você. Pois é, e eu já te explico o raciocínio por trás disso. Muitas pessoas acabam pensando o seguinte: eu vou começar o meu dia, vou tomar um café da manhã e vou trabalhar. Quando sobrar tempo, eu cuido de mim. Quando sobrar tempo, eu vou pra academia. Quando sobrar tempo, e se sobrar tempo, eu vou fazer as outras coisas que eu quero fazer no meu dia. Só que quando você faz isso, você tá invertendo a ordem. Você, ao invés de estar cuidando de você primeiro, honrando a fonte, cuidando da sua energia, né, cuidando às vezes da sua espiritualidade, enfim, da sua saúde, e você já vai direto pro trabalho, na verdade, você às vezes vai ter até mais dificuldade de performar bem naquele dia. Então, por que eu começo o dia cuidando de mim primeiro? Porque se eu cuido de mim, se eu vou pra academia, se eu às vezes me conecto fazendo um devocional, etc., eu já começo o meu dia me sentindo bem. É como se eu já estivesse preparada para qualquer desafio que fosse vir na minha frente. Isso ajuda muito na minha produtividade, na minha performance no geral. Então, se você é aquela pessoa que fica sempre esperando sobrar tempo para fazer as coisas que você quer, reflita um pouco sobre isso, senão é muito mais bacana você inverter essas prioridades e se colocar em primeiro lugar. O quinto hábito também é um hábito que tento praticar e eu tenho tentado buscar isso cada vez mais. É a questão do tempo de qualidade. E o que significa isso? Tempo de qualidade é basicamente você ter momentos na sua semana ou no seu dia em que você dedica para fazer coisas realmente com uma certa presença, sabe? Onde você realmente às vezes coloca o celular na gaveta e você vai só curtir aquele momento, seja com a pessoa que você ama, seja com o seu cachorro, seja com a sua família, seja até mesmo com você mesmo, né? Seja ali com seus hobbies, etc. Essa questão do tempo de qualidade, pelo menos pra mim, é algo que faz muita diferença no meu dia a dia, né? Então, exercitar essa questão da presença, sabe? Você está realmente de corpo e alma presente em alguns momentos com as pessoas que você ama ou com as coisas que você está fazendo, isso é muito bacana e isso traz uma sensação assim de realização muito grande. Tempo de qualidade é crucial para a gente poder, de fato, aproveitar melhor as nossas horas do nosso dia e, de fato, né, nos conectar assim, com as pessoas que a gente ama, principalmente. Bom, se você tem gostado desse vídeo, desse assunto sobre hábitos, aperta aqui o botão curtir para eu saber que você está curtindo esse vídeo, né, e que ele tem sido útil para você, para que eu possa trazer mais conteúdos como esse aqui dentro do canal. Agora vamos para o sexto hábito. Para mim, ele é essencial se você quer ter uma boa produtividade, principalmente uma boa qualidade de vida, né? E a gente que é jovem, às vezes a gente tem um certo preconceito com isso, que é você fazer terapia e, de fato, trazer isso para sua rotina, sabe? Muitas vezes a gente vê essa questão de vou buscar um psicólogo, vou buscar um certo tipo de apoio só quando as coisas estiverem muito ruins na minha vida, né? Ou então, eu já sou autossuficiente, eu não preciso de ajuda. A grande maioria, escuta só, principalmente para mulheres, a grande maioria dos problemas de produtividade que a gente tem, muitas vezes, não só envolvem fatores técnicos. Às vezes podem envolver fatores emocionais. Procrastinação, por exemplo, acontece por questões emocionais.
Às vezes a gente procrastina porque a gente tá com medo, porque a gente não se sente capaz para fazer o que a gente precisa fazer. E tudo isso, quando você tem um apoio, você tem uma rede de pessoas para poderem te ajudar nesse sentido, a se entender melhor, né? A trabalhar essa questão de autoconhecimento, para você entender quais são os seus gaps, o que você pode melhorar e como você pode evoluir como pessoa mesmo. Isso vai te ajudar muito na sua evolução, na sua jornada, né, no seu sucesso como um todo, mas também para você conseguir, de fato, executar mais e melhor as coisas que você precisa fazer. O 7º hábito é, para cada hora de estudo, uma hora de aplicação. E eu comecei a aplicar isso recentemente e tem feito uma diferença muito grande na minha vida. A era que a gente vive é a era de muita informação, né? A gente tá o tempo todo consumindo informação, a gente compra um curso e já vai pro outro, várias mentorias, um monte de coisa pra gente fazer ao mesmo tempo. O que eu percebo? Muitas vezes, né, se a gente tá só consumindo informação o tempo todo, né, lendo livros o tempo todo, fazendo cursos o tempo todo, mas a gente não se dá espaço para aplicar, na verdade, tudo isso tá contribuindo só pra gente ter como se fosse uma obesidade mental mesmo, obesidade de conteúdo, obesidade de informação, e isso faz com que a gente não se mova em direção aos nossos objetivos, porque a gente nem tem tempo para executar. Então, o que significa esse hábito? É você pensar sobre todos os cursos que você tem no seu dia a dia e você começar a só vou comprar o próximo curso depois que eu terminar esse e aplicar o que eu estou aprendendo. Eu tenho feito muito isso no meu dia a dia. Isso tem me ajudado muito a não só melhorar os meus resultados com as coisas que eu estou estudando, né, e estou aprendendo, mas também para eu dar uma segurada nessa ansiedade e entender que eu não preciso saber sobre tudo, todas as horas. Então, se você é uma pessoa que também gosta muito dessa questão, né, de aprender várias coisas ao mesmo tempo, pense sobre esse hábito, porque ele pode te ajudar com os desafios que você também está passando no seu dia a dia. O 8º hábito é começar a viver mais no momento. Viver mais no momento presente, sabe? Realmente praticar essa questão de controlar a ansiedade, de estar sempre pensando no futuro, das coisas que estão por vir. Eu me considero, e eu já fui uma pessoa muito imediatista com tudo que eu fazia na minha vida. Hoje em dia eu tenho trabalhado um pouco mais, né? Melhorar e evoluir um pouco nesse aspecto. Mas eu era muito imediatista. Isso me trazia uma ansiedade muito grande. E quando a gente tá muito ansioso, a gente tem muita dificuldade também de conquistar aquilo que a gente quer. Porque a gente toma decisões precipitadas, porque a gente toma decisões com cabeça quente, porque a gente não se prepara direito para fazer as coisas que a gente quer fazer. E essa questão de trazer tanto a questão do tempo de qualidade, quanto viver mais o momento presente, praticar esse hábito no meu dia a dia, isso me ajuda muito a entender que tá tudo certo, tá tudo sob controle, eu só preciso realmente me preocupar em fazer o que eu preciso executar e o que tá sob o meu controle, sabe? Então isso me ajuda a aquietar um pouco a minha mente e realmente focar nas coisas que estão acontecendo, que eu consigo ter algum tipo de poder de ação. Então, se você é uma pessoa muito ansiosa, eu te convido a refletir de como que você pode incluir esse tipo de hábito também, né? Seja uma meditação, seja alguma coisa que possa te ajudar nesse sentido, para você poder viver mais no momento presente, tomar melhores decisões e ter mais sucesso na sua jornada. O 9º hábito é a questão de parar de falar coisas negativas para mim mesma. Esse parece uma coisa muito... Nossa, mas o que isso tem a ver com produtividade, né? Tem tudo a ver. Por quê? Muitas vezes nós somos os nossos piores inimigos, os nossos piores competidores. Às vezes a gente olha para a concorrência, a gente fala, nossa, mas essa pessoa é uma competidor, fala da mesma coisa que eu falo. A grande questão é que o maior competidor que você tem é você mesmo. Geralmente, né, se a gente não aprende a, de fato, ser pessoas mais compassivas, né, com a gente mesmo, etc., às vezes a gente só fica se colocando pra baixo o tempo todo, sabe? Então é aquela coisa de você fazer, aí você fica se criticando o tempo todo, você fica se jogando pra baixo. E eu tenho trabalhado muito isso comigo, porque eu sempre fui também uma pessoa muito crítica com as coisas que eu fazia, eu queria tudo na excelência, perfeito, etc. E eu tenho trabalhado um pouco disso, sabe? Eu tenho parado um pouco de ficar trazendo esses comentários negativos pra mim mesma, e eu tenho tentado me motivar mais e trazer mais coisas positivas. E isso ajuda muito, porque quando você tem essa relação positiva de você com você mesmo, você se sente mais empolgado, mais animado para fazer o que precisa ser feito, e isso pode refletir muito na sua motivação, na sua disciplina, na sua produtividade no seu dia a dia. O 10º hábito, para mim, também, ele é essencial e ele pode fazer uma diferença gigante para você, que é você sempre estar conectado e sempre revisando os seus objetivos. Por que isso é importante? A grande maioria das pessoas começam um ano e lá no começo do ano, em janeiro, elas planejam várias metas, vários caminhos. Eu quero chegar nesse lugar, e etc, etc, etc. Só que o tempo vai passando e a grande maioria das pessoas, 90%, e existem pesquisas científicas que falam sobre isso, simplesmente jogam suas metas para cima e elas desistem do processo. Porque seja por crenças de incapacidade e em outros motivos.
E aí, o que acontece? Se a gente fica se desconectando das nossas metas, muitas vezes a gente vai entrar no Zeca Pagodinho do deixa a vida me levar, no piloto automático. Então, um hábito que você pode aplicar na sua rotina, que pode te ajudar muito a te dar esse direcionamento, né, nos seus objetivos, te dar até essa motivação extra, é você tirar momentos do seu dia a dia, da sua semana, para refletir e revisar aqueles objetivos que você colocou lá no começo do ano. Então, eu tô sempre olhando para os meus objetivos, tô sempre revisando, revisitando. Cara, isso realmente faz sentido, isso que eu coloquei para mim, na minha vida pessoal, na minha vida profissional? O que eu preciso aprender de fato? Onde eu preciso evoluir para eu conseguir isso? Então, quando você faz isso, é como se você estivesse trazendo mais sentido para sua vida e para sua jornada também. Porque se a gente se desconecta dos nossos objetivos, para onde a gente tá indo? Para aquela coisa do Zeca Pagodinho, mais uma vez, acho que é a terceira vez que eu falo sobre isso nesse vídeo, mas de fato é o que eu quero evitar, que você também cometa esse erro de viver a sua vida no piloto automático. E aí você pode estar se perguntando, caraca, Nadine, mas você nem falou sobre exercício físico, sobre esses hábitos, essa questão de acordar cedo e etc. Realmente, porque isso eu vejo como hábitos secundários. E depois, se você tiver curtido esse vídeo, eu posso pensar em fazer outro, onde eu compartilho coisas que eu realmente aplico assim na minha rotina de forma prática. Mas eu realmente pensei em pequenas coisas, né, em pequenas ações que eu faço muito no meu dia a dia, muito na minha semana. Não são ações parecidas com o que a maioria dos gurus ficam falando por aí, e realmente são ações que podem melhorar muito a sua produtividade, tanto pessoal quanto profissional. Realmente a minha intenção foi essa. E o mais importante de tudo isso que eu te falei é o seguinte: primeiro, é você pensar sobre o que vai, de tudo isso que eu falei, dos 10 hábitos, o que faz sentido você aplicar. Se você conseguir aplicar todos eles na sua rotina, perfeito. E o mais importante é a questão, né? Eu sou uma super defensora disso. Poxa, quer implementar um desses hábitos? É você pensar em ter horários fixos para isso, né? Até que isso vai, de fato, se internalizando no seu dia a dia e que fique quase automático você ter essas atividades assim no seu dia a dia. Espero que esse vídeo tenha feito algum tipo de sentido para você. Esses hábitos, se você aplicar eles, eu tenho certeza que eles vão te ajudar muito a melhorar a sua produtividade como um todo. E se você curtiu esse vídeo, então muito provavelmente você também vai gostar desse outro vídeo aqui no meu canal, onde eu compartilho 7 dicas infalíveis sobre gestão de tempo e organização para você aplicar na sua rotina, e você pode começar a fazer tudo isso ainda nessa semana. Corre aqui para assistir.